Graças e paz, irmãos. Parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dele que estamos aqui, né? O pastor Rai que me chamou, pediu para que eu pregasse sobre esse texto da oração de Abraão em Gênesis 18. Muitas coisas vêm à nossa cabeça, né? No sentido de que ele pode ser abordado de diversas maneiras, e pedi ao Senhor para que me desse aquela abordagem que ele gostaria de falar com a sua igreja hoje. Vamos orar? Pai, nós pedimos agora que a Tua palavra será lida, que a Tua revelação do Seu Santo Espírito venha sobre cada um de nós, para que possamos compreender aquilo e somente aquilo que o Senhor tem para cada um aqui hoje, Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Convido os irmãos a abrirem no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, de 23 a 33. Gênesis 18, de 23 a 33. Contextualizando, Abraão havia recebido a visita de 3 homens, quando ele estava à porta da sua tenda, os convidou para que estivesse com eles fazendo uma refeição, e daí por diante nós vamos seguir a conversa de Abraão com um desses homens. Gênesis 18, 23. E chegando-se a Abraão, disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo junto com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar, lhe disse: se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu: por causa dos 40 não o farei. Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu: não o farei se achar ali 30. Tornou Abraão: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, respondeu-lhe: por causa dos 20 não a destruirei. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura acharem-se ali 10, ainda assentiu o Senhor: por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Esse texto é provavelmente a primeira intercessão registrada na palavra de Deus. Abraão intercedendo pelos moradores de Sodoma, que estavam fadados a sofrer um juízo da parte de Deus por causa da sua conduta. E é interessante observar nesse texto, antes que nós passemos para uma outra situação, como Abraão, ele como, para quem não sabe, pai dos judeus e dos árabes, né, a descendência via Isaac deu origem aos judeus e via Ismael deu origem aos árabes. Era um bom negociante. E ele tentou negociar com Deus e barganhar, utilizando, até mesmo quando ele fala, não fará justiça o juiz de toda a terra, fazendo parecer até uma técnica de negociação, de você adular aquele que você quer convencer. E assim foi, de caminho em caminho, até se reduzirem a apenas 10. Ele, com certeza, não estava pensando somente em si, porque ele não habitava em Sodoma, estava realmente intercedendo por aquelas pessoas. Mas existe uma coisa interessante nesse texto, que é uma conversa tão natural que Abraão tem com o Senhor. E se nós voltarmos desde quando aqueles que são pequenos são ensinados do Senhor, o que é orar? Orar é falar com Deus. Isso aqui, na sua essência, Abraão estava tendo uma conversa com o Senhor, com tamanha naturalidade que às vezes pode passar despercebido que não era sequer uma oração. De tão natural que foi a questão, às vezes nós nos preocupamos em formas de falar, utilizar palavras usadas por outros e querer utilizar uma forma mais rebuscada. E Abraão apenas conversava com o Senhor. Mas existe um pano de fundo para que nós compreendamos por que essa intimidade toda, como Abraão chegou a esse ponto
e de que maneira essa questão se relaciona. Primeiro, o Senhor deseja se relacionar com o homem. Vou pedir para o Giovanni colocar ali o primeiro slide. E isso é muito claro desde a criação do homem. O Senhor, ao colocar o homem no jardim, no Éden, ele veio, se a gente olhar Gênesis 3:8, o Senhor à tardinha veio passear aonde? No local que ele havia colocado o homem. Então o desejo do Senhor desde o princípio era ter um relacionamento com esse homem. E mais, se nós observarmos em Ezequiel, fala que o Éden era o jardim de Deus. E Gênesis fala que Deus colocou um jardim no Éden e ali colocou o homem. Então o Senhor colocou o homem no seu jardim para que pudesse usufruir a companhia um do outro. Não que Deus precisasse de companhia, pois Ele é autossuficiente. Mas agradou ao Senhor que tivesse a companhia do homem. E esse homem ali estava. E aqui com Abraão nós vemos essa característica de novo. O Senhor vindo falar com Abraão, o Senhor se relacionando com aquele que era seu servo. Se nós voltarmos para Gênesis 18, versículo 1, Gênesis 18, 1, de 1 a 3, diz assim: Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. O Senhor apareceu ali para Abraão. Quando você pega o versículo 1, depois apareceu o Senhor, a palavra original é Jeová. Jeová, eu sou. É o próprio Senhor que apareceu diante de Abraão. E no versículo 3, meu Senhor, Adonai, Senhor soberano. É o próprio Deus que está diante de Abraão ali. E mais, quando ele se prostra em terra, nós vemos no livro de Apocalipse que quando o anjo recebe a curvatura de João, fala: não faças isso porque sou teu conservo. E aqui é muito nítido que era o Senhor. E é apenas um detalhe interessante: chegaram 3 homens à tenda de Abraão, e ali ele os chamou, comeu, conversou. E se nós pegarmos o versículo 16 desse capítulo 18, diz assim, Gênesis 18, 16: E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Então, Abraão ia com eles para os encaminhar. Se nós formos ao versículo 22, então, os homens, virando seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. 3 homens chegaram, foram na direção de Sodoma e Abraão ficou diante do Senhor. Quantos homens chegaram a Sodoma? 2. Gênesis 19, 1. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Um desses 3 era o Senhor que apareceu a Abraão. Ali, o Senhor se manifestou a Abraão, mostrando que o Senhor tinha e teve e agiu com a vontade de se relacionar com o seu servo. E mais do que isso, não somente isso, Deus fez uma coisa que pode parecer inusitada a cada um de nós. Gênesis 18, 17 e 18. O Senhor deseja comunicar a Abraão a sua obra. Gênesis 18, 17 e 18. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? O Senhor fala: eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Não, eu vou falar ao meu servo aquilo que eu vou fazer. Eu vou comunicar ao meu servo aquilo que é o meu intento, aquilo que é o meu desejo. É interessante que o Senhor faz essa questão a si mesmo, né? Eu vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer? Como Deus se relacionando com o homem, com aquele que é seu. E vou convidar os irmãos a abrirem lá em João 15, versículo 15. João 15, 15. Diz o seguinte: mesma coisa que aconteceu com Abraão. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Mesma característica, o Senhor quer se relacionar conosco, o Senhor quer nos dar a conhecer aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele tem para que façamos e aquilo que Ele vai fazer.
Isso é uma coisa tão clara que os seus amigos, ele fala, já não vos chamo servos, mas amigos, porque eu digo a vocês tudo que o meu Pai vos tem dado a conhecer. Tanto que Abraão foi chamado lá em Tiago de amigo de Deus, né? E se nós formos observar, uma característica geral da palavra de Deus isso, ele não deixa aqueles que são seus no escuro. Amós, capítulo 3, versículo 7, mostra essa regra espiritual, né? O Senhor nos comunicando aquilo que é a sua vontade. Amós 3, 7. Diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor fala, olha, eu vou falar aos meus servos o que vai ser feito, assim como ele fez com Abraão, ocultarei a Abraão aquilo que vou fazer. O Senhor Jesus falou, olha, vocês já não chamam de servos, mas eu digo a vocês o que do Pai tenho recebido. E nesse momento, quando Abraão recebe do Senhor aquilo que iria fazer, o juízo que iria executar em Sodoma, Abraão vem e começa a interceder por aquela cidade, né? E como eu falei, usando argumentações com o Senhor, de maneira que até parecia algo de comércio, né? No sentido, eu quando era mais novo, morava lá no Rio com a Raquel, a gente ainda namorava, nós nadávamos num clube de judeus chamado Monte Sinai. E lá era um local interessante, porque realmente era a comunidade judaica que frequentava o local. Você chegava a ver ainda senhores de idade com a marca, a tatuagem de campo de concentração, os mais idosos, alguns se via. E essa questão do comércio me chamou a atenção quando eu sentava ali, às vezes na recepção, e olhava a revista interna deles, né, a quantidade de empresas que estão na mão dos judeus, né, esse tino. Eu me lembrei quando li esse texto de Abraão, né, como realmente fazia parte. E Abraão chegou e falou com o Senhor um número baixo. 50 justos não era um número alto. Numa cidade em que habitavam milhares de pessoas, 50 só, ele já começou jogando por baixo. Só na casa de Abraão, dos nascidos nas tendas de Abraão, eram 318 homens que puxavam a espada. Imagina 50 justos por uma cidade, ele já começou por baixo e foi descendo, e ainda assim o Senhor foi consentindo com ele. E Abraão sabia da fama de Sodoma. Quando nós temos Gênesis 13, no capítulo 13, versículo 13, diz que, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, não eram quaisquer pessoas. Abraão tinha ideia de quem eram os moradores de Sodoma. Vamos abrir lá em Gênesis 13, de 11 a 13. Vou fazer apenas uma ressalva aqui. E às vezes é uma injustiça que fica quando a gente é pequeno, né? Gênesis 13, de 11 a 13. Pelo menos na minha cabeça ficava assim, né? Gênesis 13, 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Quando era criança, ficava com aquela impressão na escola bíblica, né? Ló foi egoísta, porque ele quis o que era melhor, ele viu as campinas e quis aquilo que era melhor. E fica aquela impressão, às vezes, meio ruim de Ló. Mas 2 Pedro diz que Ló era um homem justo, era um homem que se aborrecia daquilo que acontecia em Sodoma. Vamos abrir em 2 Pedro 2, de 6 a 8. 2 Pedro 2, de 6 a 8. Diz assim: e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Para a gente lembrar o contexto, que a gente vai falar um pouco de Ló daqui a pouco. E dentro dessa situação que o Senhor deseja se relacionar conosco, está muito claro na palavra, tem outro ponto que o Senhor não nos trata segundo os nossos méritos. É o ponto do próximo slide, que nós podemos observar, e às vezes a gente pensa assim, não, o Senhor fez tudo isso,
porque Ló era sobrinho de Abraão, Ló habitava em Sodoma, e por isso o Senhor foi concedendo aqueles números decrescentes para Abraão. Mas o Senhor não nos trata segundo os nossos méritos, segundo aquilo que nós podemos fazer. Isso é muito claro, porque às vezes fica muito parecido assim: Abraão era amigo de Deus, então por isso Deus quis ajudar Abraão. Abraão não era um homem perfeito, e nós vamos verificar que Abraão teve algumas posturas na sua vida, que se o Senhor fosse tratá-lo de acordo com sua postura, somente baseado nisso, e não pela sua fé, haveria uma situação diversa do que aconteceu. Vamos abrir lá em Gênesis 12, 1. Dos primeiros equívocos de Abraão. Não é para a gente botar o dedo em Abraão, mas para a gente observar a misericórdia do Senhor. Gênesis 12, 1. Pode passar para o próximo slide aqui. Primeiro ponto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. No versículo 4 desse mesmo capítulo, partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ló era sobrinho de Abraão. O Senhor falou: sai da tua parentela. Ló era parentela. Ali, Ló estava fora do propósito. O Senhor falou: sai da tua parentela. E Ló foi junto com Abraão. E nós conhecemos o que aconteceu. Por causa dessa ida de Ló, os pastores de Abraão e os pastores de Ló entraram em desavença, porque não havia pastagens para ambos os rebanhos, e por conta disso eles resolveram se separar. Então Abraão falou: nós somos irmãos, nós somos parentes, melhor que eu vá para um lado e você para o outro, para que não haja contenda entre mim e ti. Então, esse primeiro ponto, Abraão não saiu da sua parentela. Ele continuou andando no meio da sua parentela até um determinado momento. E o Senhor não agiu com ele de acordo com o seu mérito o tempo todo. Se nós seguirmos aqui em Gênesis 12, versículo 10, apenas o início, quando a gente lê esse texto, vamos ler de 10 a 20, Gênesis 12, de 10 a 20. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porque era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. Ele tratou bem Abrão por causa dela. E este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, pois, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste a minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis que a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus guardas a respeito deles, os quais o despediram a ele, sua mulher e a tudo quanto tinha. O Senhor tinha dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor tinha dado a Abraão a terra que havia mostrado, era Canaã. E na hora da dificuldade, Abraão, fome, Egito, Rio Nilo, prosperidade. O Senhor não determinou a Abraão que fosse ao Egito. E em função dessa, digamos assim, ele, sabe quando o Senhor fala lá com Josué: não te desvie para a direita nem para a esquerda. O Senhor falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão olhou: poxa, está com fome, vou para o Egito. E lá no Egito o que aconteceu? Poxa, os egípcios vão achar que Sarai é bonita, então diga que é minha irmã. Era uma meia-verdade, porque ela era meia-irmã de Abraão. A gente pode verificar isso depois, quem quiser, em Gênesis 20, 12. Então, ele, por conta disso, saiu corrido do Egito, foi praticamente expulso. O Faraó: sai daqui, vai, leva tudo que é seu. Nesse ponto, o Senhor não continuou, não tratou Abraão segundo aquilo que o Senhor poderia se irar e falar: olha, eu mandei você ir para o Egito? Não mandei.
Você foi, contou uma meia-verdade, que ocultou aquilo que era o principal, que ela era sua esposa e você sabia disso, que deveria ser falado. E mais, vocês lembram quem era a mãe de Ismael? Agar. Agar era o quê? Egípcia. Aonde foi que Abraão arrumou Agar? No Egito. Você vai vendo que uma coisinha vai trazendo um efeito dominó nesse ponto. E além do mais, em Gênesis capítulo 17, versículo 15, nós podemos ver que teve um momento em que Abraão também deu aquela pequena fraquejada. Quando ele fala em Gênesis 17, 15, disse mais Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoei será mãe de todas das nações, rei de povos sairão delas. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, o concerto perpétuo para a sua semente, depois dele. Abraão, quando o Senhor falou novamente: olha, a Sara vai ter um filho, e o Senhor falou, e Abraão, naquele momento, ele falou: a um homem de 90 anos, de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá sua mulher de 90. E aí ele ainda fala assim: viva Ismael diante do Senhor, como quem diz: já está aqui, Senhor, já providenciei, eu já dei meu jeito, já resolvi, não precisa se preocupar. E o Senhor falou: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, porás o nome Isaque, que é riso, porque tanto Abraão riu-se aqui, como em outro momento Sara também riu-se. Isaque significa riso. Então, quando nós às vezes pensamos: não, Deus fez isso tudo, ouviu a oração de Abraão, porque Abraão era top de linha, perfeito. Não, Abraão teve seus erros, como todos nós temos, e o Senhor não nos trata segundo os nossos méritos, mas segundo a sua graça. Aquilo que o Senhor age é de acordo com a sua graça. E nessa questão da oração, apesar de tudo que nós podemos observar na vida de Abraão, que foi um homem do Senhor, amigo de Deus, considerado, chamado herói da fé, o Senhor, ele tratou com ele com muita graça, ali não por causa do mérito de Abraão. E é uma caminhada, a vida cristã é uma caminhada, e a gente observa na vida de Abraão isso, e é o ponto que eu queria realmente chegar com os irmãos, como Deus foi trabalhando na vida de Abraão, até que Abraão se tornasse quem ele se tornou. Não foi do dia para a noite. Eu conheci um irmão que falava: nosso relacionamento com Deus, ou você está progredindo ou você está retrocedendo, você não para e fica no mesmo lugar. Se você para de se relacionar com Deus, você depois não volta do mesmo ponto. Assim como um casal tem um convívio durante um tempo, imagina namorados, convivem, e de repente param de se falar, param de se encontrar, e daqui a 10 anos não volta do mesmo ponto, aquela intimidade foi perdida em parte, não é a mesma coisa. E com Abraão, o Senhor foi fazendo com que esse relacionamento fosse crescendo, fosse chegando de maneira que Abraão era colocado diante de uma situação, e assim o Senhor fazia com que ele crescesse. Nós vamos observar que a vida de Abraão é marcada pela consagração. É um homem que teve uma vida consagrada ao Senhor desde que ouviu a voz de Deus. No próximo slide, eu acho que a gente fala que é uma vida marcada pela consagração. Naquela oração, quando ele falou com o Senhor, e o Senhor foi aquecendo, porque era um homem que realmente falava de coração aberto diante de Deus. Abraão tem uma característica na sua vida, que ele construiu 4 altares. Foram 4 altares na vida de Abraão, que nos mostram os ensinamentos que Deus deu a Abraão, por meio dos episódios que antecederam a construção daqueles altares. Vamos abrir lá em Gênesis 12, versículos 6 e 7. Gênesis 12, versículos 6 e 7. Pode passar para o próximo, Giovanni, por favor. O primeiro dos altares que Abraão ergueu ao Senhor foi em Siquém, nesse texto aqui. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Manre, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse:
à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12, versículos 6 e 7. O que acontece? O Senhor falou com Abraão: à tua semente darei esta terra. E Abraão ali edificou um altar ao Senhor. Depois de ouvir a palavra do Senhor, altar ao Senhor, consagrando aquilo que era seu, identificando como sendo do Senhor e também a sua vida. E o interessante é que ele havia recebido o comando que nós lemos em Gênesis 12:1. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Todos nós temos uma zona de conforto quando estamos no nosso local, na região da onde nós somos, onde todos nos conhecem, onde todos sabem quem somos, onde nós sabemos quem são as pessoas, por onde andar, por onde ir. E Abraão tinha esse conforto quando morava em Ur, e posteriormente, quando saiu com seu pai Tera até Harã, já não estava mais nesse conforto. Quando Abraão foi tirado do seu conforto e quando chegou em Harã, o seu pai faleceu. E dali ele já perdeu 2 vínculos de segurança nesse sentido humano, que era a sua localidade e seu pai. E ainda assim, ao ouvir a voz do Senhor, Abraão edificou um altar. Depois de ter perdido aquela sua segurança inicial, que foi ser tirado do seu mundo conhecido, daquilo que era seu, foi levado o seu pai também, e assim Abraão, no primeiro local, ergueu um altar. E é interessante que esse primeiro altar de Abraão foi junto ao carvalho que está em Manre, ou Moré, dependendo da versão. Essa palavra é atribuída ao nome de uma pessoa, mas o seu significado significa professor ou ensino. Ali começou o ensino na vida de Abraão, por meio daquilo que o Senhor falou, e Abraão reagiu: eu vou te dar essa terra, a tua semente. E Abraão edificou um altar. E assim, eu vou pedir para passar para o próximo. Ali apenas quando estava em Ur dos Caldeus, lá na região entre os rios da Mesopotâmia ali, ele se deslocou ainda com seu pai vivo até Harã, aquele ponto mais ao norte, mais acima, e lá seu pai faleceu. E ao descer, já entrando em Canaã, ergueu o seu primeiro altar na região de Siquém, junto aos carvalhais de Manre. E seguiu sua jornada. Gênesis 12, versículo 8, diz o seguinte: então passou dali, de Siquém, para um monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Se observa que a gente viu que o Senhor falou com Abraão: a tua semente darei essa terra, e ele edificou um altar. Depois ele passou para Betel e armou a sua tenda entre Betel e Ai. Betel significa casa de Deus. Foi aquele local onde Jacó posteriormente teve o sonho. Ai significa ruína, montão, monturo. Abraão estava entre a casa de Deus e o monturo. Figurativamente falando, até os locais falam na palavra. Ele estava entre esses dois. E o que ele fez? Ele foi para o Egito. Quando ele estava entre Ai e Betel, no sentido figurado, em que ali ele deveria tomar uma decisão de permanecer na direção do Senhor, ele foi ao Egito. E no Egito, conforme nós vimos, aconteceu tudo aquilo que falamos. O faraó descobriu que sua mulher não era somente sua irmã, era mulher também, e ele foi corrido do Egito. Só que ele retornou. E observa lá em Gênesis 13, de 1 a 4. Depois, voltando do Egito, subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha com ele, e Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou o nome do Senhor naquele local. Ele foi ao Egito, partindo da região entre Betel e Ai. Ele, no jargão popular, ele se deu mal, ele voltou ao mesmo local, ele estava estagnado, é uma figura até espiritual, que ele ficou estagnado, ele não progrediu ali. Ele se deu mal por não ter feito aquilo que o Senhor lhe falara e voltou para o mesmo ponto. E nesse mesmo ponto, ele ergueu o altar ao Senhor no mesmo local que ele já havia oferecido, no mesmo altar.
ele mostrando, depois do seu fracasso, daquilo que ele considerou que deveria fazer e que ele foi mal, ele mostrou sua dependência do Senhor. Eu voltei, Senhor, para o mesmo local onde eu estava, e aqui eu te ergo novamente e consagro a Ti aquilo que é meu, e se consagrou novamente ao Senhor, fazendo com que permanecesse ali durante um tempo. O terceiro altar de Abraão, aqui, não sei se está dando para ler, Betel e Hebrom, um pouco mais ao sul. O segundo altar foi entre Betel e Ai. Ai era um lugar pequeno, não está ali no mapa. E depois ele foi em Gênesis 13, 18, e ergueu sua tenda. Gênesis 13, 18. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Ali, em Hebrom, que significa comunhão, o nome Hebrom significa comunhão, Abrão ergueu novamente um altar ao Senhor, seu terceiro altar, daquela caminhada que começou com o primeiro altar em Siquém, junto aos carvalhais de Manre, na região de Siquém, depois entre Betel e Ai, foi para o Egito, voltou novamente entre Betel e Ai, e agora foi para Hebrom, lugar da comunhão. E é interessante que aqui, em Gênesis 13, 18, foi desfeito o último vínculo que Abraão tinha com a sua casa, com a sua parentela, com tudo que o Senhor tinha dito no início. Porque se você observar Gênesis 13, 8, a gente leu 18, vamos ler o 8. Disse, pois, Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, partiu para o oriente. Assim apartaram-se um do outro. E na sequência, Abraão vai para Hebrom. Ele já não estava mais com Ló, ele já não estava mais com nenhum vestígio daquilo que era o início que o Senhor tinha dito. Em Hebrom, o local da comunhão, não era mais comunhão com Ló que Abraão tinha, era comunhão com o Senhor, porque agora Abraão estava exatamente da maneira como o Senhor havia falado para ele. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, esquece a tua vida anterior. E agora em Hebrom, no terceiro altar, lugar da comunhão, Abraão estava de acordo com aquilo que era a vontade do Senhor. A vida de Abraão vai mostrando isso de uma maneira muito nítida. E não só Abraão fica um gosto para que nós, se formos observar como o Senhor age, Isaac cavou 4 poços, Jacó ergueu 4 colunas. Cada isso tem um significado de crescimento espiritual na vida da família, até que se chegue a José. É algo muito interessante na palavra de Deus, como isso vai acontecendo, como o Senhor foi trabalhando desde o início ali com Abrão, com a consagração, com Jacó e os poços que ele cavou, num sentido de aprofundamento do relacionamento com o Senhor, e Jacó que ergueu colunas que significavam um testemunho, aquilo que não somente o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa, de Jacó para Israel, até que se chegue a José. E então vem o 4º altar. Abrão já tinha cumprido tudo aquilo, ele já estava falando, Senhor, agora é tudo, eu perdi meu pai, saí da minha família, estou em Siquém, ergo um altar ao Senhor. Eu agora fui ao Egito, estou entre Ai e Betel, estou no mesmo lugar de onde parti, altar ao Senhor. Agora ele, sem Ló, tem em Hebrom, terceiro altar, lugar da comunhão. E o 4º altar, Gênesis 22, 2. Gênesis 22, 2 diz, prosseguiu Deus, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. E no versículo 9, havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abrão ali o altar, e pôs a lenha em ordem, amarrou Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha, o 4º altar. Aquilo que ele tinha de mais precioso, o Senhor fala, é meu, me dá. E ali no 4º altar da vida de Abraão, foi uma consequência. Abraão foi aprendendo. A primeira coisa que Deus pediu não foi Isaque. O Senhor foi trabalhando na vida de Abraão para que ele crescesse, para que ele chegasse nesse ponto
ele já tivesse a maturidade espiritual de fazer o que ele fez. E aqui, quando o Senhor tira aquilo que seria a bênção que ele havia recebido, ele não se apegou à bênção, mas ele se apegou ao Senhor, e ele não negou o seu filho. E aqui nesse quarto altar, o Senhor completa de maneira muito clara aonde ele fez com que Abraão chegasse, com toda essa trajetória, saindo desde Ur, com seu pai ainda, passando por Harã e fazendo todas essas peregrinações. E foi esse homem com o qual o Senhor quis se relacionar, foi com esse homem que o Senhor falou: eu vou ocultar ao meu servo Abraão, que eu vou fazer. E por isso Abraão teve aquela liberdade de chegar: Senhor, 50 justos, 45, 40. E o Senhor aqueceu e foi, para que nós possamos entender que o Senhor se agrada daquele que se chega a Ele, daquele que tem a vontade de conhecer o Senhor. E independentemente da frustração de Abraão no Egito, ele novamente ofereceu um altar ao Senhor, não ergueu, usou o mesmo altar que ele já tinha construído. E assim foi. E quando nós podemos ter essa observação para a nossa vida, é compreender que o Senhor, Ele não vai nos deixar. Pode passar o próximo, Giovanni, para que nós encerremos. Que Abraão realmente ele queria o Senhor de fato, ele não queria Isaac, ele até queria Isaac, mas mais do que Isaac ele queria o Senhor. Mais do que Ló, ele chegou a um ponto que ele queria o Senhor, ele foi fazendo e compreendendo a vontade do Senhor, como um pastor vai fazendo com a ovelha, até que nós chegamos a esse ponto. Então, essa oração de Abraão como intercessor, ali em Gênesis 18, ela tem todo esse pano de fundo, que é maravilhoso ver como Deus age. Não é apenas você chegar e falar: agora eu vou interceder. Você tem que ter uma intimidade com o Senhor para poder chegar diante dele com o grau de intimidade que Abraão chegou ali. Então, não é mérito nosso, porque é o Senhor quem nos santifica, mas cabe a nós ouvirmos aquilo que Ele faz e fala conosco e sermos obedientes. Amém, irmãos?